Olá, alunos, vamos para a nossa 114ª aula. Gostaria de já iniciar parabenizando de novo vocês por estarem aí atentos, prestando atenção nas videoaulas, que a gente prepara sempre com muito carinho por vocês, né? Sempre elaboramos os slides, pesquisamos, tornamos a aula bem objetiva para poder apresentar da melhor forma possível o conteúdo para vocês, para que vocês de fato compreendam, né? Os estudantes que têm acesso ao aplicativo têm que responder ao formulário de questões, clicar no link para validar a presença. Os estudantes que estão levando as atividades impressas até a escola, né, e indo buscar, não se esqueçam de fazer isso com frequência, né? Os professores estão lá esperando as atividades avaliativas para poder fazer o lançamento das notas, fechamento de trimestre, de bimestre, né? Não vamos aí perder o ano de bobeira, né? A gente está vivendo um momento de pandemia e conta com a compreensão de vocês com relação a esse novo modelo de educação que a gente teve que instituir aí a toque de caixa, tendo em vista que foi um fenômeno imprevisível aí que aconteceu, né? Imprevisível. Ninguém tinha essa previsão, né, de que ia acontecer uma pandemia e que nós aí já teríamos que suspender as aulas e começar a aprender, né, a nos reinventar, né, de forma a estudar à distância, né? E os professores também a preparar aulas à distância. Então é o que temos para hoje, vamos tentar nos adaptar a esse contexto, certo? Então parabéns por estarem aí assistindo a mais essa videoaula, divulguem para os colegas de vocês, né? Peçam para que eles não desistam de estudar esse ano, que ainda dá tempo de fazer as atividades, de levar as atividades na escola, né? Assistir as videoaulas, fazer os exercícios que os professores solicitam, deixar o caderno organizadinho aí, né? Isso tudo contribui para o aprendizado de vocês e garante aí que vocês serão aprovados no final do ano, ok? Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Então, hoje a gente vai continuar estudando a educação financeira por meio de charge e tirinhas, certo? Vamos compreender as relações entre linguagem verbal e não verbal nesses gêneros e identificar os elementos de humor e ironia e, além de tudo, inferir informações implícitas nos textos, né? O que são informações implícitas? São informações que o leitor faz deduções, inferências, ele tenta meio que adivinhar qual era a intencionalidade do escritor ali, da pessoa que elaborou a charge, a tirinha, no nosso caso da aula de hoje, né, o que ele queria passar de mensagem. Então essa tentativa de adivinhação, de inferência de sentido, muitas vezes é porque as palavras não estão explicitadas no texto, ou seja, elas estão implícitas, né? A gente deduz que tenha sido dito tal coisa, né? Então a gente tenta traduzir ali, inferir o sentido das palavras e das expressões, porque elas estão implícitas, né, e não explícitas. Quando está explícito, está escrito, né, pormenorizadamente em detalhes. Quando está implícita, a gente que tem que preencher as lacunas, é o leitor que tem que fazer os cálculos e tentar adivinhar o que tem ali, certo? Vamos analisar então mais essa tirinha aqui. Observem que a gente tem uma tirinha bem colorida, né, bem bacana de analisar, e o título, Sabendo Usar Não Vai Faltar. O título, Sabendo Usar, Não Vai Faltar. Daí vem o menininho. Aquele milkshake estava delicioso. E a pizza de calabresa? Maravilhosa. Comi uns 6 pedaços. Outra tirinha. Curando a compulsão por compras. Então, menina, resolvi controlar minha compulsão por compras. Nem saio mais de casa para comprar coisas supérfluas. Não sai mais de casa para comprar? Isso é ótimo. Pois é ótimo. Pois é, ótimo mesmo. Agora só preciso conseguir parar de comprar dentro de casa. Comprar, sim ou não? E o X está assinalado no sim, né? Então observe que tanto nessa tirinha quanto na tirinha anterior a gente tem os elementos de ironia que provocam o humor, né? A característica ali é um dos elementos composicionais da tirinha desse tipo de discurso, né? Então, na tirinha anterior, voltando aqui para ela, a gente tem aqui os recursos, né, da linguagem não verbal e da linguagem verbal contribuem para a compreensão holística do todo ali, da intenção de quem elaborou essa tirinha, né, que mensagem que ele quis passar, né? E aqui a gente tem a ironia na medida em que ocorre o contrário do que se espera, né? Então vocês têm lá o título, Sabendo Usar Não Vai Faltar, e no final ele dizendo, né, a respeito do consumo dele de alimentos. Tomou um milkshake, comeu uma pizza de calabresa, mais ou menos uns 6 pedaços. Será que isso é economizar? Os elementos da linguagem verbal ali, das palavras que estão escritas nos balões, tem coerência com o título?
Não, né? A gente já percebe aqui que não está coerente com o título, porque não houve economia, né, na compulsão pela alimentação ali. Então a gente tem a ironia, que são os elementos contrários que aparecem, né, contrário a uma expectativa inicial causada no leitor quando ele lê o título. Se contrariou essa expectativa, a gente tem sim a presença da ironia, certo? E aqui na segunda tirinha que a gente está analisando, né, também a gente tem uma situação paradoxal, né? Em algum momento a gente pensa que ela está feliz porque ela vai parar de fazer tantas compras, já que diante da pandemia a pessoa não pode ir até os shopping centers, até as lojas efetuar as compras, mas no final ali a gente descobre que agora ela aprendeu a comprar pela internet. Aliás, as compras pela internet cresceram bastante nesse momento de pandemia, né? A gente tem assistido ali as pesquisas mostrando, né, conforme mostram os jornalistas nas reportagens, né? Então as pessoas acabaram arrumando outra forma de consumir, né, e de gastar. E ali no último quadrinho a gente tem ela preocupada, né? Porque ela diz: agora só preciso conseguir parar de comprar dentro de casa, né? Quer dizer, então a pandemia não está sendo um impeditivo para as pessoas continuarem, né, na sua compulsão por compras, que agora estão sendo realizadas online. Agora mais uma tirinha para a gente analisar. Observem aqui, dia de pagamento. De manhã, a pessoa bem feliz ali, né, com um monte de cédula, de notas e dinheiro ali na mão. À tarde, já aparece ela com os boletos de contas a pagar e ali, né, vocês têm a imagem de o dinheiro com duas asas voando, né? Percebam que aqui a gente tem uma personificação, o dinheiro adquiriu ali vida, né? E ele acabou sendo apresentado no formato de um pássaro, né? Então ele sai voando e as contas aparecem ali, né? E no final, à noite, já aparece a nossa personagem abrindo a boca a chorar, né? Desesperada, né? E o que sobrou para ela? Só uma moedinha, né? Então esse é o desespero, né? Que desencadeado pela compulsão de comprar, né? Pelo ato compulsivo de fazer compras desnecessárias. No dia do pagamento, a pessoa acaba percebendo que não deveria de ter feito, acaba se arrependendo, né? E isso gera dor de cabeça, gera um mal-estar, né? Gera um desequilíbrio emocional muitas vezes, né? Alguns ficam estressados, né? Às vezes falam palavras ofensivas, enfim, né? Acabam culpando os outros, às vezes pelo excesso de gastos, a si próprio, se sentindo culpado. Então não é um sentimento muito bom, né? As pessoas têm que ver como que vai buscar esse equilíbrio financeiro para não se sentirem dessa forma. Aqui a gente tem mais uma tirinha, observem aqui, ó. Chega ali um personagem conversando com o Cebolinha, né? E ele diz: Cebolinha, reticências. Aí o Cebolinha: já sei. Vai falar para eu economizar papel e desenhar a golducha nos dois lados da folha. Não, eu ia avisar que a Mônica estava atrás de você, mas já que tocou no assunto, né? Então ele está tentando ali promover uma ideia de consciência ambiental, né? Pensando numa economia de papel nesse caso, né? E a gente vê que tem aqui também a presença da ironia no final, certo? Então vamos agora tentar fazer o nosso primeiro exercício da aula de hoje, pessoal. Que relações podem ser estabelecidas entre essas imagens? Então eu não vou comentar essas imagens, eu vou deixar para vocês analisarem e responder a questão 1 aí, a nossa primeira questão dessa aula.
Retornando então, pessoal, observem lá. Uma possibilidade seria a gente afirmar o quê? Que as pessoas precisam poupar, economizar dinheiro para conseguir realizar seus objetivos e consumir somente o necessário. Então, as imagens nos levam a essa afirmação. Se as pessoas têm desejo de ter ali um jogo de sofá novo, um abajur, um aparelho de TV, outros bens móveis e imóveis ali, um carrinho de compras recheado, algumas coisas vai ter que abrir mão, não dá para ter tudo que se quer. Então vai ter que fazer uma escolha e aprender a ter esse planejamento aí. Vamos para um quiz agora, exercício 2. Então eu trouxe para vocês 3 verbos para a gente pensar. Vocês vão dar uma lida no enunciado da questão e vão tentar responder com relação às classes gramaticais das palavras. Essas palavras que estão presentes nessa imagem, como vocês as classificariam? Tá? Um tempo para essa atividade e a gente retorna. Retornando então, pessoal, já vi uma pista explicitada ali na minha fala, então as palavras ao lado elas podem ser consideradas verbos. Por quê? Nós temos ali planejar, eu sei que planejar é verbo porque eu posso conjugar. No presente do modo indicativo, como que ficaria? Eu planejo, tu planejas, ele planeja. Nós planejamos, vós planejais e eles planejam. Se for no pretérito perfeito, no passado, eu planejei, tu planejaste, termina em aste, ele planejou. Nós planejamos, vós planejastes, termina em astes e eles planejaram com AM no final. E assim segue. Então, se eu posso conjugar uma palavra, eu sei que essa palavra é um verbo. Outra palavra importante dentro dessa formação financeira que estamos tendo é investir. Os investimentos a gente faz em coisas que sejam realmente necessárias na nossa vida. Investir é verbo? É um verbo, da terceira conjugação, inclusive porque termina em ir, lembram? Verbo da primeira conjugação termina em ar, amar, brincar, estudar. Verbos da segunda conjugação em ir, fazer, resolver, varrer, enfim, beber. E verbos da terceira conjugação terminam em ir, sair, fugir, decidir, E a gente tem investir, certo? Eu invisto, tu investes, ele investe, nós investimos, vós investis e eles investem. São verbos, Consumir também é verbo. Eu consigo conjugar, eu consumo, tu consomes, ele consome. E poupar também é verbo, um verbo bem importantíssimo para a gente pensar a nossa temática de hoje. Eu poupo, tu poupas, ele poupa, nós poupamos e por aí vai. Então, tendo em vista essa possibilidade de conjugar utilizando os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e fazermos as flexões verbais de acordo com o tempo em que a gente queira conjugar esses verbos, a gente tem aí a clareza de que essas palavras são verbos. Não poderiam ser substantivos, porque o substantivo eu reconheço quando eu consigo colocar um determinante na frente, que pode ser um artigo definido ou um artigo indefinido. Eu posso colocar ali um determinante, por exemplo, para falar lápis, e aí eu fico pensando, lápis é substantivo, é verbo, não dá para conjugar, eu lapiso, tu lapisas, ele lapisa, não vai rolar. Então, será que é substantivo? Eu posso colocar o na frente, o lápis, um artigo definido, ou um artigo indefinido, um lápis. Nesse caso é possível, mantém a coerência, então eu tenho que lápis é um substantivo comum. Então os substantivos eles são identificados dessa forma, quando eu coloco um determinante na frente. Um artigo definido ou indefinido, eu sei que eu tenho um substantivo. Professora, a professora. Opa, professora é substantivo, não é verbo. Eu professoro, tu professoras, não vai dar. Então a gente tem o quê? Verbo é aquilo que eu posso conjugar. Substantivo é o que eu posso colocar ou a na frente, fica mais claro para eu compreender que trata-se de um substantivo.
E os verbos, eu também posso me apropriar desses verbos para transformá-los em substantivos, certo? Eu posso trazer a forma nominal do verbo, transformar ele num nome. E aí ele vira um substantivo, já que substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, né? O substantivo me permite nominar os seres e objetos. Eu sei que árvore se chama árvore porque alguém resolveu nominar de árvore. Então, se é um nome, é um substantivo. Quando que eu transformo o verbo em substantivo? Observem aqui, por exemplo, no nosso primeiro verbo. Planejar. Eu tenho que fazer um planejamento. Então, coloquei o um na frente. Um planejamento ou o planejamento, isso significa que eu tenho um substantivo que foi originado a partir do verbo planejar. Então, quando eu digo planejamento, eu já não tenho mais verbo, eu tenho substantivo. Planejar, verbo, ok? Investir, eu posso fazer um investimento ou o investimento. Observe que eu posso colocar o artigo definido um ou o na frente. E aí eu tenho que investimento é um substantivo por conta disso, né? Virou um nome. A partir do verbo investir, eu transformo num substantivo, investimento, né? E por aí vai. Então, a gente tem essas possibilidades aí de transformar verbos em substantivos que a gente já estudou também em aulas anteriores, né? Adjetivos. Adjetivos é aquilo que qualifica um substantivo, né? E não é o nosso caso aqui. E advérbios a gente estudou já em aulas anteriores, que nós temos advérbios de intensidade, muito, pouco, né? Advérbio de tempo, noite, dia, aqui, advérbio de lugar, né? Aqui, lá e etc. Né? A gente tem vários advérbios que a gente já viu em outra aula, não é o nosso caso aqui. Então, a gente sabe que aqui nós temos exemplos de verbos, certo? Agora, vamos analisar essas imagens aqui, né? Essa imagem, inclusive, está no livro didático de vocês, né? Alguns de vocês têm acesso. Lá pela página 222, 223, vocês têm esse conteúdo lá, né? Para quem também está fazendo o acompanhamento das aulas utilizando os livros. Quem não tem os livros, não tem problema. Eu sempre trago para vocês aqui as imagens também, não só dos livros, né, mas outras imagens que são disponíveis para pesquisar e para serem utilizadas, né, em aulas para a rede pública, certo? Então, aqui vocês têm no primeiro quadrinho o título, como funciona o Black Friday? Black Friday é uma expressão utilizada que significa sexta-feira negra, sexta-feira preta, alguma coisa assim, para simbolizar, acho que a primeira ou última semana de novembro nos Estados Unidos, quando eles faziam aquelas ofertas enormes, né? E acaba sendo utilizado de forma corriqueira no dia a dia, né? Em todos os dias da semana, às vezes as pessoas dizem que estão fazendo Black Friday, né? Os vendedores tentam vender. E observem aqui que existe uma pegadinha aqui, né? Então, o consumidor deve estar atento a isso. Então, a bolsa custa R$200 no primeiro quadrinho, e aí na propaganda aparece só hoje de 500 por 250. Então, quem é bom de matemática, o que aconteceu? Será que essa bolsa está num ofertaço assim? Ela está numa Black Friday? O que aconteceu com ela? Então, no exercício 3, eu vou pedir para vocês que efeito de ironia ocorre entre o título, como funciona o Black Friday, e os demais elementos constituintes desta charge, ok? Então, vocês vão elaborar uma resposta, vou dar um tempo aí para vocês pensarem e responderem.
E aí, galera, vamos retornar? Então, a ironia ocorre, né? Por quê? Pois o contrário do que se espera é o que acontece. O consumidor pode cair em uma propaganda enganosa por impulso ao consumismo, sem planejamento e sem pesquisa de preço, né? Então, quem escreveu aí que a bolsa, ao invés de baixar de 200 para 150, para 120, o valor acabou aumentando, né? E aí, quando isso acontece e o consumidor percebe que isso aconteceu, tem saída? Tem, né? Qual que é a saída? O consumidor tem um tempo lá para poder devolver o produto se ele percebeu que foi enganado ou se ele se arrependeu da compra. Ele tem esse direito, né? É só verificar aí junto ao Procon os direitos do consumidor, fazer uma pesquisa caso o vendedor se recuse a aceitar o produto de volta e devolver o dinheiro quando o consumidor quer devolver. Seja porque percebeu, né, que caiu numa propaganda enganosa, né, ou seja porque ele desistiu da compra, não quer, percebeu que vai ficar muito difícil pagar todas as dívidas, não quer mais aquele produto, ele tem esse direito de devolver, desde que não danifique o produto, né, pessoal? Então tem que ter essa ética também na hora de fazer esse tipo de coisa, certo? Vamos continuar ainda nessa charge? Vou pedir para vocês responderem no nosso quarto exercício. Qual é a estratégia utilizada pelo cartunista para fazer essa crítica? Né? Então a charge tem como um dos elementos composicionais tecer uma crítica à sociedade, a algum aspecto da nossa sociedade. E ali, qual foi a estratégia utilizada pelo cartunista para elaborar essa crítica? Um tempo para vocês elaborarem mais essa resposta.
Então, pessoal, retornando aqui, olha lá, a gente poderia fazer uma afirmação, né, dizendo que o cartunista leva as pessoas a refletirem antes de aproveitar promoções, entre aspas, que às vezes não são promoções, que muitas vezes são só fachadas para atrair consumidores impulsivos. Há casos em que os preços da promoção são os mesmos ou até maiores do que seria o normal. Comerciantes que agem assim enganam os consumidores, né? Então é muito comum essa prática acontecer. Então tem que ficar alerta, tem que ficar esperto, tomar cuidado, né? Quando dá aquele ímpeto consumista, né? Aquele desejo enorme de aproveitar uma oferta que às vezes não é bem uma oferta. E o que tem que fazer? Pesquisa de preço. Sempre é bom pesquisar, né? Hoje a gente tem a internet disponibilizada aí para isso, né? Então faz uma pesquisa lá e você verifica se realmente é o valor adequado para se pagar num determinado produto, se ele está ou não está em oferta e se não há ali uma tentativa de ludibriar, de enganar o consumidor, ok? Então vamos agora para o nosso quinto exercício da aula de hoje. Observem aqui de novo, né, a mesma charge, e aí uma das características da charge é que ela consiste em criticar algo na sociedade, fazer as pessoas refletirem. E de que trata essa crítica feita nessa charge que nós estamos analisando nessa aula? Alternativa A, é uma crítica à cultura política? O que vocês acham? Será que se trata de cultura política? Será que se trata de uma crítica ao comportamento social das pessoas, da sociedade como um todo? Será que é uma crítica ao consumismo, ao fato das pessoas gastarem desnecessariamente, por impulsividade, por compulsão, né? Muitas das vezes tem até que se tratar, procurar uma psicóloga, uma psicoterapeuta para ajudar, né, nesse ímpeto consumista, né? Que às vezes a pessoa acaba associando o consumo a sinônimo de felicidade, né? Eu fico feliz se eu tiver aquele tênis de determinada logomarca, eu fico feliz se eu tiver dinheiro para fazer determinada viagem, do contrário eu posso ficar infeliz. Né? Se isso está acontecendo, é bom procurar uma ajuda aí, terapeuta, uma ajuda com uma psicóloga, porque não é por aí, né? O consumismo não é sinônimo de felicidade. Pelo contrário, quando as pessoas se veem numa situação de desespero, porque tem muitas dívidas a pagarem, então o que acontece? Elas se sentem muito mal, entram em desequilíbrio emocional muitas vezes. Então isso não pode fazer bem, né? O que causa desequilíbrio não pode ser sinônimo de felicidade, né? Então as pessoas têm que aprender a balizar isso, certo? Ou será que nós temos aqui uma crítica ao feminismo? Será que é o fato das mulheres gastar demais, né? Enfim, o que será que poderia estar por detrás aqui? Tá? Vou deixar vocês pensando aí nessa questão e assinalando um X em uma das alternativas a que vocês acharem mais adequada.
E aí, galera, retornando, então, nós temos uma crítica ao consumismo. Acertou quem marcou um X na letra C. Muito bem. E agora para o nosso último exercício da aula de hoje, certo? O nosso sexto exercício. Então, vocês têm aqui, né, mais um desenho, uma ilustração, né? Aqui a gente tem linguagem verbal, linguagem não verbal, né? Então, no início a gente tem lá, primeiro balão, está vendo o eclipse? O personagem pergunta, né? E o segundo personagem está ali com uma luneta observando, né? E aí ele diz, não, são as minhas dívidas que estão nas alturas. E curioso, assim, observar a cor ali do nariz deles, ali, que emenda com a testa, né? Reproduzindo ali um cartão vermelho, alguma coisa ali pintado de vermelho. Né? Então, todo esse jogo de cores aqui, de expressões faciais, constituem a linguagem não verbal, que a gente também tem que fazer uma leitura para poder compreender ali a intencionalidade, né, da pessoa que elaborou essa charge. Então, o que provoca o humor nessa charge? Essa não está difícil, vocês vão treinar a escrita de vocês, explicando ali os elementos de humor que constituem as ilustrações, o discurso verbal e não verbal presente nessa charge.
Retornando então, galera, observem aqui uma proposta de tentativa de responder essa questão, né? Então, observem que o rosto de ambos os personagens está avermelhado. Né? Estar no vermelho é uma expressão utilizada para indicar que as pessoas têm muitas dívidas. Também há uma ruptura de expectativas, na medida em que o primeiro personagem questiona se o colega consegue enxergar o eclipse. E ele responde que vê as dívidas nas alturas. Né? Então, a gente tem uma quebra de expectativa que contraria ali o que o primeiro personagem perguntou. Ok? Então, algo parecido com isso que vocês tenham respondido, vocês conseguiram dar conta de compreender os elementos da linguagem não verbal e verbal presentes nesta charge, certo? Agradeço aí imensamente a participação de todos vocês. Né? Nessa aula a gente fez uma revisão de novo de charge tirinha, continuamos com a temática da educação financeira, tentamos estabelecer as relações entre linguagem verbal e não verbal nos textos, né? Identificando elementos de humor e ironia. Né, e fizemos inferência de informações implícitas nos textos aí, certo? Estão aí as referências para estudos, agradeço imensamente a participação de todos e envio um abraço virtual e antiviral para todos vocês.